Olá, boa noite. Boa noite. No Vaticano, os preparativos para o Natal. Árvore e presépio serão montados na Praça São Pedro. Na Canção Nova, as luzes do Natal. Evento vai iluminar o Santuário do Pai das Misericórdias e presépio em tamanho natural. No dia de Santa Cecília, a gente conta a história da padroeira dos músicos em uma igreja na capital paulista. A Arquidiocese de São Paulo realiza DNJ Fest e celebra a juventude paulistana. Exposição na capital mineira traz a história do cardeal Dom Serafim. Mercado de trabalho. Em 10 anos, dobram empregos na área de tecnologia. Acampamento para músicos. Cantores e instrumentistas de todo o país se reúnem na Canção Nova. Dia de Santa Cecília. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Vaticano começou os preparativos para o Natal. Um pinheiro vindo da região de Trento vai decorar a Praça São Pedro. O presépio virá do norte da Itália e, como tradição, vai ficar exposto na praça. A inauguração será no dia 7 de dezembro. Quem passa na Praça São Pedro se depara com os preparativos para o Natal. Um dos símbolos desta época, a tradicional árvore natalina, está sendo montada. Ela tem 29 metros de altura. Pinheiro, né, que é pra gente uma árvore que resiste ao frio, né, e a gente faz essa comparação do pinheiro que resiste, que está de pé, e nós também, que somos cristãos católicos também, que estamos de pé. E essa árvore que vai ser enfeitada esperando já esse advento que está vindo aí, já no próximo mês, né? E estar aqui nesse lugar, para mim, também é de grande felicidade. A cada ano, uma cidade doa a árvore que é decorada e iluminada para este tempo. Desta vez, o pinheiro veio do município de Ledro, no Trento. A iluminação da árvore e o presépio que será montado aqui na Praça São Pedro serão inaugurados no dia 7 de dezembro. Para o cristianismo, o presépio é o mais importante símbolo natalino. Este ano virá da cidade de Grado, no norte da Itália. A cena do nascimento de Jesus traz a mensagem do amor como fio condutor e mostra realidades da vida cotidiana. Cerca de 40 voluntários, profissionais e artistas criaram esta obra, que ficará exposta na praça até a festa do batismo do Senhor, no dia 12 de janeiro. Além do presépio e da árvore, uma coleção de representações do nascimento de Jesus, chamada A Natividade de Belém 2024, produzida e confeccionada por artesãos da cidade onde Jesus nasceu, será exposta na Sala Paulo VI, durante as audiências com o Papa. E na Canção Nova, a iluminação do Santuário do Pai das Misericórdias e do presépio localizado na área externa como preparação para o Natal acontece no próximo domingo, dia 24. Pouco a pouco, o presépio e a árvore de Natal do Santuário do Pai das Misericórdias são preparados para brilhar. A iluminação natalina quer chegar ao coração de quem visita a Canção Nova. Na profecia de Isaías já se dizia isso, né? Que uma luz brilhou em meio às trevas. Então é isso que o santuário, que a Canção Nova quer comemorar. Brilhou uma luz, brilhou a luz, Jesus Cristo. O brilhou marca o início do advento no Santuário do Pai das Misericórdias. No domingo, após a Santa Missa, as luzes serão acesas, tanto na parte interna quanto aqui no presépio externo. É um tempo de oração, um tempo de escuta, um tempo também de nos prepararmos para viver o Santo Natal. O presépio e as luzes fazem parte da simbologia do Natal. Porque no dia da noite de Natal, né, nós temos aquela aparição dos anjos, né, cantando glória a Deus nas alturas, depois os pastores, aí vem os reis magos, seguido pela estrela, a luz, né? O sol nascente nasceu, quer dizer, o Filho de Deus veio, o nosso Salvador. Para Luciana, poder celebrar a cada ano o Advento e o Natal enriquece a fé.
é inesquecível. Então lá em casa tem a coroa do advento, lá em casa tem a árvore de Natal, lá em casa já tem o presépio, a manjedoura. Então para nós o Natal, a celebração do advento, essa preparação, ela é a nossa vida, é o que vivemos no dia a dia. A iluminação do santuário quer ajudar os peregrinos a rezarem. Todo o ambiente foi preparado para que o peregrino fizesse também essa experiência visual, mas mais do que visual, interiorizasse essa experiência visual. Então que o Senhor brilhe não somente no nosso rosto, no rosto do peregrino, mas brilhe principalmente no seu coração. O Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação e de celebrações. Que as luzes do Natal a serem acesas no próximo domingo possam ajudar a quem passar pela Canção Nova a se encontrar com Deus. Estamos com 63% na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com. Escolha uma forma de ajudar ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. O fim de semana será dos músicos na Canção Nova. O acampamento reúne cantores e instrumentistas profissionais e ministros de louvor, de comunidades e grupos de oração. Mateus Alves está no Rincão do Meu Senhor e tem mais informações. Boa noite, Mateus. E por aqui os músicos já estão se organizando para os shows de daqui a pouco, viu, Sabará? Boa noite para você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias e para Mauriceia também. Vou pedir o Messias para mostrar. Os músicos, por enquanto, estão organizando os equipamentos, porque daqui a pouco tem show aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, às 8 da noite, com Luiz Carvalho, às 8h35 com Braz Oz, às 9h10 com Tiago Tomé e às 10 da noite com Eros Biondini. E por que tem show com Braz Oz daqui a pouquinho, às 8h35 da noite? Vou chamar ele para conversar comigo. Braz, chega para cá. Vamos falar um pouquinho sobre esse acampamento para músicos. Uma noite já de shows. Amanhã, programação intensa. O que esperar desse fim de semana? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Para mim é uma alegria estar com você. Olá, Sabará, tudo bem? Cara, o que esperar para esse fim de semana? Esperar que o regente, ele não só faça a regência, mas ele nos mostre uma nova partitura para que precisamos executar para não só 2025, 2026, uma nova partitura no repertório da vida de nós músicos católicos cristãos. Isso é o que eu estou pedindo no meu coração, que o Senhor fale comigo neste acampamento pela intercessão de Nossa Senhora. Olha, eu queria perguntar para você também, daqui a pouquinho, às 8h35, você sobe aqui no palco para a multidão assistir o seu show. O que vai ter no seu show hoje? Cara, vai ser um desafio de 30 minutos de eu mostrar o que eu faço em 3 horas. Nos luaus na madrugada. Então, estava falando assim que a primeira música, vou dar um spoiler. Você que está em casa, a primeira música, eu tenho a graça de ter sido arranjado por aquele cara ali, ó, Rinaldo Rosa, uma música para Nossa Senhora. O meu show vai ser um show voltado para Nossa Senhora, porque ela é a sentinela. Né? Uma música eu vou cantar, tocar gaita, assoviar e tocar saxofone. Então vai ser um pocket de 30 minutos, uma síntese, a gente vai tocar, vai clamar o Espírito Santo, vai ser uma mistura de música instrumental, vai ser uma mistura, vai ser um desafio para os sentinelas. Obrigado, e para a gente encerrar, toca um pouco da gaita para quem está em casa. Tem que ser assim. Ok, Mateus, obrigado, Deus abençoe e que sejamos todos sentinelas. A igreja celebra Santa Cecília, jovem mártir conhecida como padroeira dos músicos. No centro de São Paulo, uma igreja dedicada à santa recebeu os devotos com a apresentação de corais. Lucas toca o órgão de tubos e canta nas missas da paróquia Santa Cecília há 9 anos. O voluntário diz que já alcançou graças com a intercessão da padroeira dos músicos. Que há um tempo atrás eu tive um tumor no rosto, que eu fiquei com uma paralisia e a médica disse que eu não podia mais cantar, que eu não ia poder tocar, né, cantar na igreja. E no dia da cirurgia foi durante a novena da Santa Cecília. E quando acabou a novena, meu rosto já estava voltando ao normal, consegui cantar e nisso eu estou aqui até hoje.
Cecília nasceu no século III em Roma. Desde pequena, fez um voto de castidade para viver seu amor a Deus. Ainda jovem, foi prometida em casamento. No dia do enlace, contou para o marido do voto de castidade que havia feito. O esposo aceitou e se converteu. Logo depois, foi decapitado por não negar sua fé. Cecília também foi martirizada. Perguntaram para ela, por ser de família nobre, onde estavam os bens. E ela apresentou as pessoas que ela semanalmente ajudava. E depois ela foi colocada numa sala muito pequena, para morrer asfixiada. E depois de 3 dias, quando abriram essa sala, achando que ia encontrar o corpo dela caído, ela estava com um semblante sereno, alegre, não é? Aí ficaram furiosos, aí pegaram o instrumento e cortaram o pescoço dela. Ela já não podendo pronunciar mais nenhuma palavra, ela indica os 3 indicadores, dizendo que ela crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Antes de sua morte, Cecília chegou a entoar cânticos a Deus. Hoje é conhecida como padroeira dos músicos. Nesta paróquia de quase 130 anos dedicada à santa, devotos expressam a sua fé e buscam por uma bênção especial. Para celebrar o dia de Santa Cecília, a paróquia recebeu alguns corais. Está celebrando o Dia do Músico com um cunho religioso de fé, dá ao cantar uma força ainda maior, principalmente para aqueles que têm essa crença e essa fé muito arraigadas dentro de si, dando à música ainda mais expressividade. É bem especial. Cantar hoje, né? Eu estou sendo abençoada, né, por ela, com certeza. Educação financeira é importante, mas muitos brasileiros não sabem como usar bem o dinheiro. Pensando nisso, nossa equipe trouxe dicas para orientar sobre o aproveitamento do 13º salário. O que fazer com o 13º que já está para cair na conta? Essa é uma pergunta que merece atenção agora no final do ano. Muitos brasileiros já estão na expectativa para receber o 13º salário, mas é importante ter uma boa orientação para melhor empregar essa verba extra e não ter dor de cabeça em 2025. Considerando a realidade dos lares do Brasil, esse economista dá dicas fáceis de colocar em prática para aproveitar melhor o orçamento. Quite todas as dívidas a gente consegue agir. Pegue então o 13º salário e pague as dívidas de maior juros, principalmente cartão de crédito, depois os financiamentos, financiamento de carro, imóvel e assim por diante. O assalariado já conta com esse depósito. Alguns conseguem até se planejar e têm destino certo para aplicar os ganhos. Um dinheiro que a gente espera o ano inteiro, né? Que dá uma aliviada um pouco nas dívidas. E o direito do trabalhador que foi muito bem-vindo. Eu quero colocar cerâmica num quarto da minha casa com ele. O brasileiro gosta de presentear e as festas de final de ano também exigem atenção para que não se perca o controle. Eu venho de uma família numerosa, então planeje os presentes. Eu tenho uma lista de quem são as pessoas, né? Avós, pais, filhos, enfim. Faça uma planilhazinha ali de quem são as pessoas e o orçamento que você tem para essas pessoas. Né? Então, meu orçamento aqui é de R$ 1.500 para dar de presente para todo mundo, então eu distribuo esse valor para aquelas pessoas que estão ali na lista. Não gaste mais do que o planejado. Para aqueles que querem se programar ao longo do ano e não sabem como tirar o melhor do salário que recebem mensalmente, Vitor explica como dividir os gastos para ter melhores resultados. Uma regra simples, 50, 30, 20. Então, mantenha as suas contas fixas, seus custos fixos em 50% de tudo aquilo que você recebe, ou o seu orçamento familiar ele tem capacidade de comportar, 30% utilize para o seu lazer, enfim, e compras controladas ali nesses 30%, e 20% do seu rendimento ali, do seu salário, invista. Invista como? Você pode tanto investir quitando dívidas antigas, como a gente falou, né? Então dívidas que já foram feitas, liquidando essas dívidas, ou criando a sua própria reserva de emergência, ali um dinheirinho que você precisa ter com muita liquidez, e de fato, se você já tiver quitado tudo, já tiver sua reserva financeira, então passe então para produtos de investimentos. No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos, e de acordo com o Ministério da Agricultura.
Em Sergipe, microempreendedores foram premiados pelas práticas sustentáveis e subsistentes no campo. Nivânia é produtora rural há mais de 20 anos no interior de Sergipe. Iniciou com um pequeno rebanho leiteiro ao lado do marido e da família. Hoje o rebanho aumentou e a produção já é de 200 litros de leite por dia. Que é o carro-chefe da minha família, né? Que é o que move mesmo a renda lá em casa. Planto milho também, né? Trabalho com gado de corte, a Nelore, né? Mas o leite é o meu carro-chefe, esse não abro mão de jeito nenhum. Além de Nivânia, outros produtores foram premiados pelo Banco do Nordeste em categorias como empreendedorismo feminino, inovação e tecnologia e sustentabilidade pelas boas práticas e dedicação nas atividades realizadas no campo, melhorando a produção e suas próprias vidas através da agricultura familiar. O Banco do Nordeste reconhece empreendedores rurais e urbanos que se destacaram nas suas atividades, gerando emprego, gerando renda, que vão servir de inspiração para outros empreendedores. De janeiro a outubro, a instituição bancária disponibilizou cerca de 900 milhões de reais em aplicações e créditos para mais de 158 mil microempreendedores urbanos e rurais. Parte dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os agricultores sergipanos ainda contam com incentivos de instituições governamentais e privadas. Valorizar os pequenos empreendedores, sejam do campo, sejam do meio urbano, sobretudo enaltecendo a agricultura familiar, é essencial, porque demonstra a nossa capacidade de investir nas pessoas, na população, para que a produção ela aconteça. Nós temos tido uma parceria, Senac, Governo do Estado, Banco do Nordeste, para a economia solidária. Isso resultou que o ano passado nós crescemos em quase 25% e foi o maior crescimento do Brasil. Gratidão, graças a Deus. O que a gente gosta de ver no campo e a gente achar as ferramentas, a oportunidade de mostrar nosso serviço, né? No fim de semana, a temperatura cai e há alerta de chuva forte na maior parte do país. A previsão de chuva volumosa para boa parte do estado de São Paulo nos próximos dias, principalmente no litoral norte. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo seguem em alerta para temporais. A exceção vem ser o centro-oeste paulistano, onde o tempo começa a ficar ensolarado. Amanhã em Ubatuba vai fazer mínima de 15 graus, máxima de 21 e a chuva pode chegar aos 24 milímetros. Você que vem à Cachoeira Paulista, ao acampamento para músicos, pode trazer o guarda-chuva também, pois vai chover. Vai fazer mínima de 17 graus e máxima de 24. No centro-oeste pode ter pancadas de chuva a qualquer hora no Mato Grosso do Sul, mas o tempo fica firme nas demais áreas da região. No norte do país, o dia vai ser chuvoso em praticamente todos os estados. No nordeste, uma frente fria na altura da Bahia traz condições para temporais em praticamente todo o estado. O sábado vai ser ensolarado no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, interior da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Na maior parte da região sul, não chove, a exceção vem ser o litoral, onde há previsão de chuva fraca. E o destaque vai ser para as temperaturas mínimas na região. O tempo lá vai dar uma esfriada. Em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, que vão ter um amanhecer gelado. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 30 graus em Manaus e Salvador e 31 graus em Cuiabá. O Brasil dobrou o número de contratações no setor de tecnologia em 10 anos. O avanço das ferramentas digitais e as mudanças culturais estão entre os fatores para essa transformação no mercado de trabalho. O Guilherme é formado em administração de empresas e trabalhava em uma fábrica de sucos quando viu na tecnologia uma oportunidade de transformar a carreira. Na faculdade, bem retrógrada, assim, a gente não aprendia muita coisa lá, mas foi importante para abrir esses horizontes de enxergar outras áreas também. Com a ajuda da tecnologia, essa empresa de gestão de negócios com apenas 3 funcionários administra mais de 20 clínicas que, somadas, têm um faturamento anual em torno de 70 milhões de reais. As tecnologias estão vindo para conseguir facilitar o processo de tomada de decisão, mas ainda assim as pessoas são necessárias nesse processo.
Então, muito está se falando sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias, mas eu não vejo um risco ao mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pela FEComércio São Paulo, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo, com base nos dados do Ministério do Trabalho, revelou um aumento de 95% nas contratações de profissionais de tecnologia. Em 2012, eram 445 mil empregados. Já em 2022, foram 868 mil contratações. Os cargos mais buscados foram analista de desenvolvimento de sistemas, com 117 mil contratações, e programador de sistemas de informação, com 72 mil contratações. O avanço tecnológico, sim, pela primeira vez aqui mensurado, mais do que fez com que algumas atividades dobrassem o número de trabalhadores ativos, demonstrando que a nossa economia, que a economia brasileira, a trancos e barrancos, também absorveu tecnologia muito pela digitalização. O assessor da FEComércio destaca que o mercado de trabalho está em transformação e o trabalhador precisa se capacitar para os novos tempos. É uma análise muito simplista achar que a tecnologia vai simplesmente destruir empregos. Sem dúvida, haverá uma rotação de empregos, vai haver uma transformação. O governo federal lançou um programa para investimentos em infraestrutura do transporte rodoviário no país. 110 bilhões de reais devem ser injetados no segmento até 2026. O Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária promete melhorar as rodovias brasileiras. A iniciativa prevê agilizar contratos de concessão com desempenho insatisfatório e defasagens técnicas e financeiras. A política que originou o programa foi estabelecida em 2023 e já conta com a adesão de 14 contratos referentes à concessão em rodovias que atravessam 12 estados brasileiros e o Distrito Federal. O investimento de 110 bilhões de reais previstos para os próximos 2 anos deve gerar 1.600.000 empregos, além de mais de 1.500 quilômetros de estradas duplicadas e a criação de quase 850 quilômetros de faixas adicionais. O processo de otimização foi construído em conjunto pelo Ministério dos Transportes, Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, Agência Nacional de Transportes Terrestres, concessionárias e a Infra-SA. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias representa o setor na execução do programa e conta que as concessões no Brasil passarão de 30 mil para 60 mil quilômetros. Participaram da cerimônia de lançamento do programa o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros do governo, representantes de empresas concessionárias em rodovias do Brasil e convidados. Quem visitar a Catedral Cristo Rei na capital mineira aos finais de semana terá a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória do cardeal Dom Serafim, um arcebispo que construiu história na Arquidiocese de Belo Horizonte. Últimos ajustes antes de inaugurar a exposição Dom Serafim Vida e Ministério. A mostra é parte das comemorações do centenário de nascimento do terceiro arcebispo de Belo Horizonte. Ela é biográfica, ela traz alguns elementos da vida dele desde o nascimento até o momento em que ele transmite o cargo de arcebispo a Dom Valmor. Porque a gente quer contar sobre o jubileu, do seu ano natalício. Então, desde 1924, que quando ele nasce, até 2024, as ações que continuam o seu legado. Aqui o visitante descobre que a vocação religiosa de Serafim Fernandes nasceu cedo. Aos 24 anos foi ordenado sacerdote. 10 anos depois, bispo auxiliar e acompanhou o Concílio Vaticano II. Em 1998, se tornou cardeal. Renunciou ao governo da igreja local em 2004 e faleceu em 2019. História contada por fotos e por meio da tecnologia pelo próprio cardeal e aqueles que conviveram com ele.
Então ele conta e narra a sua própria história em um vídeo, né, disponibilizado já no YouTube, e o outro a gente fez os depoimentos mesmo, nós escolhemos esses depoimentos, convidamos algumas pessoas para que eles falem, né, essas pessoas deixem esse depoimento falando do Dom Serafim. A exposição permite o visitante conhecer não apenas o caminho ministerial trilhado pelo cardeal Dom Serafim, mas também um lado humano de alguém que tinha o futebol como uma de suas grandes paixões. A gente não consegue desvincular o Dom Serafim do futebol, tanto que ele funda e cria a Torcida de Deus. E aí a gente traz a coleção muito peculiar dele com esse saudosismo, essa característica peculiar do Dom Serafim junto ao Atlético Mineiro. Gostava de fazer brincadeiras com os torcedores de outros times, mas não era radical. Ele falava rindo, coisas que eram simples. Eu lembro de uma. Ele dizia assim, sorrindo para você, e ele sorria com os lábios e com os olhos. Se você é atleticano, Deus te abençoe. Se você é cruzeirense, Deus te perdoe. Um pastor simples, que se fez um com seu povo. Uma frase que eu ouvi dele uma vez, o propósito que ele fez ao chegar na primeira paróquia, que nunca houvesse uma lágrima derramada que ele não acompanhasse no rosto daquelas pessoas que foram entregues aos seus cuidados. Uma pessoa totalmente dedicada. Um festival para reunir jovens e celebrar o Dia Nacional da Juventude na Arquidiocese de São Paulo. O DNJ Fest acontece neste fim de semana. Sidney Fernandes traz os detalhes. Essa juventude alegre, que busca descobrir sua vocação, luta pela santidade e quer ajudar na evangelização, tem um encontro marcado no domingo. É festa de Cristo Rei e Dia Mundial da Juventude, instituído pelo Papa Francisco. Para celebrar este dia, a Arquidiocese de São Paulo realiza o DNJ Fest. Nós queremos que o DNJ seja uma proposta de encontro com Jesus Cristo. Os jovens cristãos que já pertencem à igreja, que participam, chamarem os outros amigos, seus amigos, para neste dia, através das celebrações e dos testemunhos, atendimento, de aconselhamento, de confissões, eles têm a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E o palco deste evento será aqui no Centro Esportivo Tietê, que fica na zona norte da capital paulista. Um espaço cheio de equipamentos de lazer e que no domingo estará voltado para cuidar do coração dos jovens. A programação começa bem cedo, às 7h30 da manhã, e segue até às 9 da noite. Quadra de tênis, de futebol, de basquete, pista de corrida e uma rampa gigante de skate estarão à disposição dos jovens. Com o tema Cristo Vive, o DNJ terá uma programação cheia de fé, espiritualidade e atividades de lazer. Será um dia para cuidar do corpo e da alma. Exatamente, Sidney. Essa é a grande proposta da Arquidiocese de São Paulo para a juventude e para os familiares. É um dia que vai se celebrar a vida, né? Dia de Cristo Rei, onde a juventude vem falar, gritar, louvar que Cristo é nosso Rei e também confraternizar entre os irmãos com várias atividades. O evento vai começar com o Santo Terço às 7h30, haverá missas às 10h30, às 3 e às 6 da tarde. Ao longo de todo o dia haverá momentos de oração, feira vocacional, atendimento de confissões e uma capela dedicada ao Beato Carlo Acutis. Os padres Marlon Múcio e Marcelo Rossi já confirmaram presença. Bandas como Rosa de Saron e Colo de Deus são atrações confirmadas. A entrada é de graça, mas os organizadores pedem 1 quilo de alimento não perecível. O Centro Esportivo Tietê fica na Avenida Santos Dumont, 843. Eles entregam seus dons a serviço da evangelização em grupos de oração, shows oracionais e retiros espirituais. Cantores e instrumentistas, os ministros de música e louvor motivam a conversão por meio das canções. É a Igreja em Ação. Foi no ordinário, nas tarefas de casa, junto da família, que Tiago Tomé teve o primeiro contato com a música. Eu me lembro que um dos meus ofícios era limpar o banheiro. Então, uma alegria ali, limpando o banheiro, lavando. E
e ouvindo música. Também quando a gente saia no carro, então em família, a música sempre estava no som do carro. Então eu ouso dizer que música sempre fez parte do meu dia a dia. A vocação à vida de missionário nasce e da paróquia Tiago começa a ministrar música. Apesar de ter ouvido todo tipo de música, antes de cantar para Deus, eu nunca cantei nada além de música católica. Eu sempre cantei os louvores a Deus, né? Atualmente o missionário canta e compõe canções. Quem vive da promessa, sabe em quem confia. E feats com o padre Marcelo Rossi. Seja qual for o seu problema. Fala com quem? E padre Bruno Costa. Todos saberão, todos saberão. E como animador em acampamentos de oração. Para mim é sempre uma escola servir ao lado dos padres, porque a gente se vê dirigido por aquele que tem uma ordem. A missa de abertura do acampamento para músicos deste fim de semana foi presidida pelo padre Wagner Ferreira e os primeiros músicos já chegaram. Elisa atua no grupo de oração Adonai, no Rio de Janeiro, e para ela o acampamento será um retiro espiritual. Quero levar muito a presença do Espírito Santo, que eles sintam em mim essa presença de Jesus, né, que está aqui na casa do Pai das Misericórdias, está nesse acampamento, que eu, quando chegar lá na minha paróquia, eu esteja assim também, transbordando do Espírito Santo para a minha comunidade. Há 2 anos em um conservatório, João é baterista e quer entender como usar a bateria em momentos de oração. A bateria ela não é muito vista, bem vista, né, ainda na maioria das paróquias, mas a gente está aí para aprender a colocá-la da melhor forma possível. A noite de sábado é aguardada. Será o momento de um grande show, com a presença de mais de 150 nomes da música católica e uma grande orquestra. De um lado, 20 violinistas, do outro, 20 bateristas. Tudo isso num espaço que inspira gerações, para homenagear Padre Jonas Habib, que era compositor e cantor. Centenas de vozes, né, que já foram inscritas para estar compondo esse show. Teremos também pregações com o Reinaldo e a Reinalda da comunidade Dois Corações, e eles vão estar ao longo de todo o fim de semana ministrando pregações que vão envolver cura interior, a cura interior dos músicos que virão para cá, diante dessas necessidades do mundo de hoje, principalmente os músicos que são tão atacados, né, na sua espiritualidade, na sua vivência. A participação no acampamento é gratuita e o evento conta com a presença de nomes consagrados como Adriana Arides, Valmir Alencar e Ziza Fernandes. O tema é sentinela, porque nós precisamos estar, sim, dispostos e também vigilantes, porque nós preparamos também todo um povo para a segunda vinda do Senhor. No dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos e da música sacra, um acampamento com a fragrância Canção Nova, suscitada por Padre Jonas Habib. É gostoso cantar, não é verdade? Mas ainda é gostoso cantar juntos. A flor, o fruto, o pão, te louvam, Senhor, te louvam, Senhor. Vamos voltar à Chácara Santa Cruz, onde está Matheus Alves, para falar da programação do acampamento para músicos, que já começou e percorre o fim de semana. Matheus, com você. Os equipamentos foram montados e agora é o momento da passagem de som, viu, Mauri? Retorno aqui ao Canção Nova Notícias para trazer mais informações do acampamento dos músicos. E com a programação de sábado pela manhã, às 8h30, oração com Sueli França. Às 9h, pregação com o Reinaldo e a Reinalda. E às 10h, oração de cura. Um pouco da programação de sábado de manhã, porque agora quem vai conversar comigo é o Camilo. Chega para cá, eu queria conversar com você, saber como que está sendo a sua experiência. Hoje a gente já te viu na missa do meio-dia, às 16h e no Terço Mariano. A sua experiência aqui na Canção Nova, você que vem do interior de Minas, lá de Palmas, boa noite. Boa noite a você que está em casa. É uma alegria estar aqui neste lugar profético. A Canção Nova é este lugar, a casa do músico católico, assim nos ensinou o Padre Jonas. E hoje é uma alegria estar aqui e pisar neste solo que abriga o corpo semeado do Padre Jonas. Eu que durante tanto tempo não podia vir para os acampamentos de músicos, mas assisti às pregações do Padre lá de casa. Então essa música Canção Nova que não é somente tocada, mas é a música ministrada e é a própria canção do céu que é reproduzida aqui na terra. E é essa graça que nós experimentamos. E esse acampamento de cura interior, porque o músico que não tem um coração curado, ele não é capaz de cantar uma canção nova. E foi isso que o Padre Jonas nos ensinou. Então é uma grande alegria estar aqui e beber dessa fonte do carisma.
E se fazer um pensamento breve, na Santa Missa, no grupo de oração, no retiro, encontro de amigos, sempre tem um ministro de música, né? Sempre tem. É fundamental, porque nós preparamos o coração do povo para receber a palavra de Deus. Às vezes a pessoa chega no grupo de oração, na missa, não entende assim a palavra falada, mas aquela música ela vai penetrando igual a algo humilde, que vai entrando nas brechas, nas frestas. Então é assim que Deus faz conosco. Obrigado por sua participação aqui conosco, viu? E é por isso que tem que ter a passagem de som, para estar tudo afinado. Depois do jornal, tem a pequena pausa e às 8 da noite começa a transmissão pela TV Canção Nova. Eu volto com você aí no estúdio, Mauricéia, Sabará. Boa noite. Obrigada, Matheus. Este final de semana seja um abastecer para todos os músicos que vão acompanhar daí de casa o acampamento para músicos. Nesse dia de Santa Cecília, parabéns a todos os músicos, parabéns a você, Sabará, que também é músico. Possamos sempre aprender a cantar uma canção nova. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Segunda-feira tem mais jornalismo para você. Boa noite, bom final de semana. Assista daqui a pouco o programa Estúdio Canção Nova. E a partir das 8 da noite, os shows do acampamento para músicos. Santa noite a você e te esperamos na segunda. Até lá.